O Brasil tem mais de 45 mil imóveis tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. O desafio é como preservar tantos bens. Que obrigações e efeitos o tombamento traz para as cidades que entram nesta lista? Este é o tema do Repórter Senado, que apresenta um panorama do acervo precioso das 5 regiões do país. O repórter Dante Ascioli e a equipe da TV Senado foram visitar a cidade de Goiânia com traços de arquitetura colonial que contrasta com a modernidade de Brasília. Eles estão espalhados por todo o país, de norte a sul, de leste a oeste. São mais de 45 mil imóveis preservados pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Prédios que se mantêm de pé, como testemunhas de um passado que teima em se projetar para o futuro. Em cada igreja colonial de Goiás, em cada janela barroca de Minas Gerais, em cada curva modernista de Brasília, os bens tombados guardam um pouco da memória, cultura e arquitetura do Brasil. O tombamento é um instrumento jurídico, né, e político para realizar a proteção de bens considerados de natureza inestimável para a sociedade. O acervo tombado pelo IPHAN é um tesouro a céu aberto, distribuído em 97 núcleos históricos. São 17 paisagens naturais, 16 ruínas, 10 jardins e parques históricos, 6 terreiros, 6 sítios arqueológicos, um conjunto rural e um sítio paleontológico. Além de tudo isso, 910 edificações isoladas, como o Catetinho, prédio de madeira que serviu de palácio para o presidente Juscelino Kubitschek durante a construção de Brasília. O tombamento se dá no reconhecimento de valor, no valor estético, cultural, artístico e da própria empreitada política que foi transferir a capital para cá. A arquiteta e urbanista Jurema de Souza Machado está no comando do IPHAN desde 2012. Ela explica que não existe uma receita pronta e acabada para conservar o patrimônio histórico. Cada bem tombado exige um tipo de cuidado diferente. Em alguns casos, a melhor maneira de proteger é simplesmente usar. O que mais nos alegra é poder ver um bem protegido, em bom estado de conservação, sendo intensamente utilizado. E nem necessariamente só para atividade cultural. É o que acontece aqui na cidade de Goiás, a 140 quilômetros de Goiânia. O município, que hoje tem 24 mil habitantes, nasceu no século XVIII, durante a corrida pelo ouro no interior do Brasil. É a maior área tombada em arquitetura colonial na região centro-oeste. Aqui, as escolas, o posto de saúde, a prefeitura, a justiça, tudo funciona em prédios tombados pelo patrimônio histórico. A gente tem tentado fazer um trabalho de educação patrimonial nas escolas, com a comunidade, em parceria com o IPHAN, para que as pessoas tenham esse entendimento, para que as pessoas se apropriem, dessa cidade, do centro da cidade, que perceba a importância desse centro histórico que nós temos, né? Em Goiás, o turismo é o motor da economia. Além de todo o conjunto arquitetônico, o IPHAN protege algumas edificações isoladas. A Casa de Câmara e Cadeia, onde hoje funciona o Museu das Bandeiras, o antigo quartel, o Largo do Chafariz e 6 igrejas do Brasil Colônia, erguidas entre 1743 e 1790, incluindo todas as imagens, as alfaias litúrgicas e os móveis antigos. Quem cuida do acervo religioso é Antolinda Borges, a tia Tó. Ela tem 82 anos e dedicou os últimos 60 à preservação da cultura sacra. Estamos na igreja de Nossa Senhora da Abadia. Essa igreja foi construída por um padre em 1790. É uma das últimas construções de igreja em Goiás. O que ela tem de diferente aqui? Ela tem esse teto pintado, que é de autoria ignorada,
mas é uma pintura muito bonita. E foi totalmente restaurada na década de 60 pelo IFAM. Tia Tó, a igreja foi completamente reformada, teve um esforço para tentar devolver ela ao aspecto original, mas tem uma coisa aqui que está diferente, né? Onde é que está a imagem de Nossa Senhora de Abadia? Infelizmente, a imagem de Nossa Senhora de Abadia foi roubada. O ladrão entrou aqui pela porta lateral e levou a imagem. Ele deveria conhecer a imagem, é um motivo que hoje nós não deixamos fotografar mais as imagens por isso, porque vende-se a peça através de uma fotografia. Essa foi moldada por uma artista de Goiânia. A outra era mais bonita. A outra era linda, era uma imagem toda de ouro, toda de prata, um desenho maravilhoso. Durante nossa visita, Tia Tó estava feliz. O Museu da Boa Morte, que guarda todo o acervo religioso de Goiás, recebeu doações de um antigo morador da cidade. Fomos lá conferir. Esse menino trabalhou comigo. Então ele me mandou ontem essas peças para fazer parte do arquivo. Você vê que ainda há sentimento. Ele manda aqui uma carta. É o documento das peças. São esses os anjos que ele nos mandou ontem. A senhora se emociona quando tem uma peça como essa? Lógico, é um acervo a mais que a gente ganha para a nossa diocese, para a cidade de Goiás e, por que não, para o país, né? Do Centro-Oeste, vamos dar um giro pelo Brasil e, com o apoio das TVs legislativas, conhecer os bens tombados em outras regiões do país. E o passeio começa a 1.500 quilômetros daqui. O Rio de Janeiro guarda o maior número de bens materiais tombados pelo IFAM. São 14 conjuntos e 13 equipamentos urbanos, 62 edificações, 6 jardins históricos e parques, 12 paisagens naturais, 10 bens integrados e 4 coleções e acervos. O Teatro Municipal foi tombado em 1973. O prédio, em estilo eclético, inaugurado em 1909, foi inspirado na Ópera de Paris. Considerada a principal casa de espetáculos do Brasil, o Municipal já passou por 4 reformas. Tudo para preservar o significado histórico e cultural deste gigante centenário das artes. Vamos agora para Belo Horizonte. Em Minas Gerais, o IFAM é responsável pela preservação de 13 conjuntos e 16 equipamentos urbanos, 162 edificações, 2 paisagens naturais, uma ruína, 7 bens integrados, 2 coleções e acervos e uma documentação textual. Destaque para a Capela de São Francisco de Assis, conhecida como Igrejinha da Pampulha. Ela foi inaugurada em 1943 e tombada apenas 3 anos depois. O projeto do arquiteto Oscar Niemeyer inovou pelas curvas em concreto armado e rapidamente se tornou um dos cartões postais de Belo Horizonte. O nosso giro pelo Brasil segue para Fortaleza. O Ceará tem 4 conjuntos urbanos, 13 edificações, um equipamento de infraestrutura, um jardim histórico, uma paisagem natural e uma coleção arqueológica tombados pelo IFAM. A casa onde nasceu o escritor José de Alencar, a Fortaleza Nossa Senhora da Assunção, que deu origem ao nome da capital cearense, e o Teatro José de Alencar estão entre os bens protegidos. O passeio público é a praça mais antiga de Fortaleza. Aqui, em 1825, foram executados 5 revolucionários que participaram da Confederação do Equador. Por isso, durante muito tempo, o lugar ficou conhecido como Praça dos Mártires. Hoje, o passeio público recebe famílias que vêm descansar à sombra de árvores centenárias, como o famoso baobá, plantado em 1910. Vamos agora para Porto Alegre. No Rio Grande do Sul, o tombamento alcança 4 conjuntos e 2 equipamentos urbanos, 29 edificações, 5 sítios arqueológicos,
4 coleções e acervos museológicos. Estão protegidos o Palacete Argentina, a Igreja de Nossa Senhora das Dores, o Pórtico Central e os armazéns do Cais do Porto. A Praça da Alfândega surgiu no século XVIII. Nesta área, funcionava o antigo porto fluvial às margens do Rio Guaíba. O lugar é um bom exemplo de como um bem tombado pode fazer parte do cotidiano da população. Todos os anos, desde 1955, milhares de pessoas tomam conta da praça para prestigiar a tradicional Feira do Livro de Porto Alegre. Do extremo sul, vamos agora para o norte do Brasil conhecer os bens tombados em Manaus. O Amazonas tem apenas 4 bens protegidos pelo IPHAN. O primeiro a ser inscrito nos livros do tombo foi o Teatro Amazonas. Inaugurado em 1896, o prédio traduz a riqueza manauara durante o ciclo da borracha. Também são tombados o conjunto arquitetônico do Porto de Manaus e o Reservatório do Mocó, uma obra de estilo neorrenascentista construída em 1899 para solucionar os problemas de abastecimento de água da capital. O Mercado Municipal Adolfo Lisboa está entre os mais recentes bens tombados pelo IPHAN no Amazonas. Ele é um dos principais exemplares da chamada arquitetura de ferro e foi inspirado no Mercado Leales de Paris. Desde 1882, é um importante centro comercial aqui de Manaus e se vende de tudo, desde carnes, frutas, verduras e legumes até artesanato. O espaço funciona como um ponto de encontro para o cidadão comum. Paga a conta para manter tantos bens tombados. O IPHAN não é obrigado a bancar a conservação de todo o patrimônio. No caso das edificações particulares, a responsabilidade de preservar é dos donos dos imóveis. Muitas vezes há no senso comum uma certa confusão entre tombamento e propriedade do imóvel. O proprietário continua com a obrigação de preservar. Segundo o Decreto-Lei 25, se ele demonstra incapacidade financeira, o IPHAN ou o governo federal, no caso representado pelo IPHAN, pode ser obrigado a responder pela preservação. Mas o IPHAN também enfrenta limitações. O orçamento do órgão caiu 39% em relação ao ano passado. E dos 452 milhões de reais previstos para 2014, apenas 174 milhões vão para o investimento, menos de 40% do total. O restante do dinheiro será usado no pagamento de pessoal, encargos sociais e outras despesas correntes. É um absurdo. Eu já cheguei a imaginar se não seria quase que parte de uma grande conspiração. Vamos reduzir o IPHAN, porque aí abre-se a guarda e a gente consegue, os que querem, né, ferir o tombamento. Porque o governo vive aumentando o número de funcionários. Todos os dias temos, felizmente, novas vagas. Por que o IPHAN é prejudicado? Para compensar a queda no orçamento, o governo federal lançou em 2013 o PAC Cidades Históricas. O projeto prioriza 44 cidades de 20 estados brasileiros. Até 2015, a ideia é investir 1 bilhão e 600 milhões de reais em obras públicas, mais uma linha de crédito de 300 milhões para os donos de imóveis tombados pelo IPHAN. Que é um programa maior já executado pelo IPHAN em toda a sua história, de investimento em 44 cidades com um grande volume de intervenções. Cidades como São Luís e Salvador, por exemplo, em que o volume de intervenções que devemos fazer nas áreas tombadas é um volume suficiente para mudar um pouco a história desses lugares. Veja a seguir o que faz da capital federal uma cidade peculiar quando se fala em tombamento. As escalas que tornaram Brasília um patrimônio da humanidade. O repórter Senado volta daqui a pouco. Até já!
Unesco incluiu Brasília na lista de bens culturais da humanidade em 1987. Hoje, a capital federal enfrenta um dilema. Para os brasilienses, o título da Unesco promove o turismo. Mas muitos temem que o tombamento engesse o desenvolvimento da cidade. Urbana, concreta, monumental, ao mesmo tempo bucólica, lírica, acolhedora. Brasília nasceu em 1960, fruto do traço poético do urbanista Lúcio Costa. Apenas 2 meses após a inauguração, o presidente Juscelino Kubitschek enviou um bilhete ao chefe do IPHAN, Rodrigo Melo Franco, e cobrou o tombamento da cidade. A única defesa para Brasília está na preservação do seu plano piloto. Pensei que o tombamento do mesmo podia constituir elemento seguro, superior à lei que está no Congresso, sobre cuja aprovação tenho dúvidas. Peço-lhe a fineza de estudar essa possibilidade, ainda que forçando um pouco a interpretação do patrimônio. Considero indispensável uma barreira às arremetidas demolidoras que já se anunciam vigorosas. A inclusão de Brasília no livro do tombo só veio 30 anos depois, em 1990. Marco da arquitetura moderna, a capital responde pela maior área tombada do mundo, mais de 112 quilômetros quadrados. Todas as nossas grandes cidades estão com tão graves problemas urbanos do ponto de vista do uso do espaço público, dos parques, da cidade verde, da qualidade do ar, do trânsito parado, que Brasília ainda surge como um pequeno exemplo de que alternativas são possíveis. Então eu acho que hoje não tem muito espaço para a pessoa vir a público e falar assim, sou contra o tombamento. O tombamento de Brasília é diferente de qualquer outra cidade. Aqui o que se preserva não é um prédio ou outro isoladamente, mas todo o conjunto urbanístico. Isso quer dizer que um edifício pode sofrer reformas de estilo ou até mesmo ser demolido, como este aqui, na Asa Sul. O que não pode mudar é a relação entre as 4 escalas definidas por Lúcio Costa. A escala monumental foi pensada para causar impacto. Ela reúne cartões postais de Brasília, como a Praça dos Três Poderes, a Esplanada dos Ministérios, a Torre de Televisão, e se estende por todo o eixo monumental, via que cruza a cidade do nascente ao poente. A superquadra é a tradução da escala residencial. Os prédios de no máximo 6 andares e erguidos sobre pilotis permitem a livre circulação de pessoas. Nada de cercas ou grades. Em vez disso, imensos jardins. As superquadras estão distribuídas ao longo das asas norte e sul. A escala gregária ou de convívio nasce do cruzamento das escalas monumental e residencial. É um setor reservado a hospitais, hotéis, bancos, comércio e diversão. A plataforma da rodoviária foi projetada como um ponto de encontro para quem mora em Brasília. A escala bucólica interage com as outras 3 e faz de Brasília um lugar sem muralhas ou arranha-céus. Verdadeiros tapetes verdes dão ao morador a sensação de liberdade. Vazios urbanos para descansar o olhar. De quase toda a cidade se pode ver o horizonte e a orla do Lago Paranoá. Que tem um aspecto lindo e poético, bucólico, que é olhar para esse horizonte, né, onde a gente percorre em Brasília. Se a gente pudesse percorrer a câmera aqui, dando a volta, a gente enxerga o horizonte no contexto da cidade, o céu encontrando a terra, né? Qual é a cidade no porte como de Brasília que a gente enxerga e percebe isso? Experiência reconhecida em todo o planeta. Em 1987, a cidade foi incluída na lista do Patrimônio Mundial. O título é concedido pela Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Brasília figura entre 981 bens, distribuídos em 160 países,
está ao lado de construções milenares, como as pirâmides do Egito, a Muralha da China e o Santuário Histórico de Machu Picchu, no Peru. Brasília, sua inscrição na lista do Patrimônio Mundial com 27 anos, significou um desafio enorme para a Unesco, que era o reconhecimento daquilo como uma obra-prima, como um gênio da criatividade humana, mas, ao mesmo tempo, um desafio constante, porque se sabia que aquela era uma cidade em crescimento. Os próprios países amigos que reconheceram em Brasília um fato extraordinário, raro na história da civilização, a construção de uma capital nacional seguindo as ideias da sua época, as ideias mais avançadas da sua época. O Brasil tem 19 bens inscritos na lista do Patrimônio Mundial. Eles estão divididos em duas categorias definidas pela Unesco. 12 são considerados herança cultural. É o caso de Brasília, Ouro Preto, Olinda e São Luís. E 7 figuram como herança natural. Destaque para o Pantanal, a Amazônia, o arquipélago de Fernando de Noronha e as cataratas do Iguaçu. Do ponto de vista do patrimônio natural, eu acredito que a diversidade dessa amostra e que representa os principais biomas brasileiros. Do ponto de vista cultural, em geral, são sítios e conjuntos urbanos e que demonstram, no meu entendimento, o resultado de um encontro de culturas e uma ocupação de um território imenso como o nosso e uma adequação às condições ambientais do país. O governo do Distrito Federal fez uma pesquisa para saber o que os moradores de Brasília pensam sobre a preservação da cidade. Quase todos sabem que a capital é patrimônio cultural da humanidade, 94%. E a maioria, 85%, considera importante o título da Unesco. Para 80% dos entrevistados, o reconhecimento internacional ajuda a desenvolver o turismo. E 56% entendem que só o tombamento será capaz de garantir que, no futuro, Brasília seja reconhecida da forma como foi planejada. A população também cobra providências do poder público. 65% consideram insatisfatória a atuação do governo no combate às invasões de terras na capital. Mas a mesma pesquisa identifica uma contradição. Entrevistados que defendem a preservação de Brasília temem que o tombamento impeça o crescimento da cidade. Essa é a opinião de 58% dos moradores. E a pergunta que fica é: como conciliar o conflito entre proteção e desenvolvimento? O secretário de Habitação do Distrito Federal é responsável pelo planejamento urbano de Brasília. Ele defende o tombamento, mas alerta: a preservação não pode ser tanta a ponto de engessar a cidade. Nós temos pessoas que, se puderem, elas colocam uma redoma de vidro e não deixa alterar absolutamente nada em Brasília. Não é isso que precisa ser feito. Nós precisamos preservar aquilo que foi o projeto original, mas nós podemos alterar algumas coisas. Eu vou dar um exemplo. Nós temos hotéis no setor hoteleiro que tem 3 pavimentos e outros hotéis que têm 20 pavimentos. Por que que nós, depois de 50 anos de Brasília ter sido criada, nós ainda vamos manter hotéis de 3 pavimentos, sendo que nós precisamos de leitos de hotéis na capital da República? Isso não fere o tombamento, mas alguns querem manter exatamente desse jeito. É o caso de Vera Ramos, arquiteta e urbanista do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal. Tombamento, como eu falei na questão da inscrição na lista da Unesco, é conquista, não é castigo. Então nós temos que ter isso em mente e é reconhecimento de valor. Para Vera Ramos, a capital deve ser protegida como qualquer outro centro histórico do país. E palavras como expansão e crescimento não cabem dentro do plano piloto. Brasília é o centro histórico do Distrito Federal. É um centro histórico moderno, não é um centro histórico como o Pelourinho.
mas é um centro histórico. Brasília é uma cidade moderna e histórica ao mesmo tempo. Ela foi pensada desde a época do Brasil colonial, a interiorização da capital. Então, esse conhecimento, esse profundo conhecimento e esse reconhecimento do valor é o que está faltando para poder as autoridades, os cidadãos, eles agirem no sentido de preservar. O Ministério Público fiscaliza a ocupação do solo no Distrito Federal. A promotora de defesa da ordem urbanística denuncia a pressão imobiliária sobre a área tombada de Brasília. Eles querem uma cidade mais concentrada, querem uma cidade mais adensada, querem uma cidade mais dinâmica, digamos assim. Na verdade, elas querem que Brasília seja uma coisa que Brasília não é. Porque a concepção de Brasília é essa. Brasília foi pensada para funcionar dessa maneira. Então, a pressão que a gente tem, basicamente, e principalmente, é do setor imobiliário e também de alguns arquitetos que entendem que Brasília deve ser de maneira diferente. Por exemplo, promovendo o adensamento da área central, promovendo a construção de setores habitacionais à margem do eixo monumental. Em 2013, o setor imobiliário inaugurou 18 empreendimentos no Distrito Federal. A expectativa do Sindicato da Indústria da Construção Civil é dobrar o número de lançamentos neste ano. 36 novos projetos. O difícil vai ser encontrar área disponível no plano piloto. Hoje, Brasília já é uma cidade consolidada, que tem de oferta hoje, gira em torno aí de 10% de área, ou um pouco mais, talvez, de área desocupada para a construção, para o mercado imobiliário. Limitações essas de altura, de afastamento, que fazem parte de qualquer cidade. Brasília, como qualquer outra cidade, tem essas limitações. E o tombamento traz junto com ela, com essas limitações, algumas restrições diferenciadas, mas nada que atrapalhe ou que prejudique o setor. A polêmica entre preservação e desenvolvimento não é nova. Em 2009, o arquiteto Oscar Niemeyer causou espanto quando classificou o tombamento de Brasília como uma besteira. Antes, em 1974, o urbanista Lúcio Costa admitiu que a cidade poderia sofrer atualizações, desde que fossem mantidas as características originais. Eu sou contra essa ideia de reformulação do Plano de Brasília. Eu ouço muito falar, reformular o Plano de Brasília, reformular. Não se trata de reformular coisa nenhuma, não. O crescimento da cidade que ocorreu de uma forma anômala. Nosso crescimento da cidade houve essa inversão que todos conhecem. O plano piloto tem características próprias e deve ser mantido. A urbanista Maria Elisa é filha de Lúcio Costa. Nesta entrevista à TV Alerj, ela critica a pressão sobre a área tombada. A ameaça é a estupidez das pessoas quererem transformar Brasília em São Paulo. Se quer fazer, tudo bem. Agora, aí tem o centro histórico, protege, tem uma área de transição em que você tem que ter um mínimo de controle, porque senão vai ficar ridículo. Um monte de prédio de 20 andares, uma gaiola de 20 andares com Brasília lindinha lá dentro. Entendeu? Tem que ter um mínimo de sensibilidade, sabe? É um testemunho de um determinado modo de ver o Brasil. É um testemunho, só esse pedacinho. Você tem todo o Distrito Federal fazer o que você bem entender. Meu pai dizia uma coisa importante, ele dizia: a Brasília não interessa ser grande metrópole. No próximo bloco, os riscos ao projeto original de Lúcio Costa e o plano que pretende conservar o conjunto urbanístico da capital federal. O Repórter Senado volta em instantes. Até já!
54 anos depois da inauguração, Brasília sofre com as agressões ao projeto original. Especialistas da Unesco monitoram e detectam os problemas desde 2001. O Comitê do Patrimônio Mundial fez recomendações para que a cidade não perca o título no futuro. Um patrimônio ameaçado. Aos 54 anos, Brasília dá sinais claros de desgaste e é obrigada a conviver com agressões ao projeto original. Desde 2001, missões de monitoramento da Unesco avaliam a gravidade dos danos e fazem sugestões para que a cidade mantenha o título de patrimônio mundial. O que nós temos visto, infelizmente, são pequenos problemas que, por não terem solução imediata, começam a se avolumar, a se acumular, porque a questão de preservar é uma opção política. Tem que ter vontade política. O último monitoramento foi em 2012. No relatório da missão, termos duros para definir a situação de Brasília. De acordo com o documento, a Avenida W3, uma das mais movimentadas da cidade, enfrenta grave estado de deterioração. As quadras 700, que deveriam ter uso residencial, foram irregularmente invadidas por hotéis, salões de cabeleireiro, saunas, clínicas de massagem e até motéis. Há uma perda, vamos dizer que é cultural, eu diria, da qualidade arquitetônica. Né? É lamentável, assim, de alguns anos para cá, essa perda de qualidade. Muitas pequenas irregularidades que vão configurando áreas muito degradadas, como é o caso da W3 e das 700. A escala bucólica é uma das mais ameaçadas. A missão da Unesco classifica a ocupação das margens do Lago Paranoá como preocupante. Clubes foram transformados em cinemas, hotéis e residências. A ocupação da orla do lago não precisa mais nada, é outra dádiva dos céus, né, para o mercado imobiliário, ou do inferno, quem sabe, né? Mas a construção de hotéis e condomínios na orla do lago seria um crime contra o plano, contra a paisagem e contra o futuro. O centro de Brasília também sofre com a falta de preservação. A rodoviária precisa de reparos. Prédios mais altos perturbam a harmonia da cidade e a demanda por estacionamentos invade espaços verdes, originalmente previstos como áreas de relaxamento. É uma cidade diferente. O partido urbanístico é o partido da cidade parque. As áreas verdes e livres fazem parte do paisagismo previsto no projeto. Não são áreas ociosas ou sem destinação, não são os restos do projeto. Elas são necessárias para essa qualidade de vida. A missão da Unesco critica as pequenas construções no eixo monumental, estruturas que precisam ser controladas, assim como as coberturas irregulares nos blocos comerciais e os puxadinhos, extensões de lojas que invadem terras públicas. A situação da área residencial é considerada aceitável, mas o documento denuncia a presença de cercas e estruturas de ferro nos pilotis, o que fere o projeto original. Para mim é uma agressão. Estou completamente da concepção e da ideia do uso do pilotis. Não se coaduna com isso. Muito embora haja a questão da segurança, tem que ver a segurança, mas o brasileiro é isso, o brasileiro quer a solução mais rápida. Outra preocupação é com a Vila Planalto. O lugar surgiu como um assentamento de operários durante a construção de Brasília. Mas dos prédios originais de madeira, quase nada sobrou. De acordo com a missão da Unesco, as casas de alvenaria acabaram com a arquitetura original. E mais, a vila continua crescendo com a destruição de áreas verdes. O Comitê do Patrimônio Mundial se reuniu no Camboja em 2013 para avaliar o relatório sobre Brasília.
Se as ameaças fossem consideradas graves, a cidade poderia perder o título da Unesco. Isso já aconteceu com Dresden, na Alemanha, e com o Santuário do Oryx da Arábia, em Omã. Hoje, 44 bens estão na lista de patrimônio em perigo. Serve como uma espécie de alerta, tanto para o próprio país como para a comunidade internacional, para que sejam revertidas as condições que estão colocando o bem em perigo. O processo para a perda desse título é um processo longo. O comitê decidiu manter Brasília na lista do Patrimônio Mundial, mas fez recomendações. E a principal constatação da Unesco é a fragilidade do sistema de gestão, né, que coordene tanto o governo federal como o governo distrital em torno dessa preservação. Esse sistema de gestão vem junto, obviamente, uma legislação que seja aplicada e que reflita as condições necessárias de preservação das características do plano piloto. Esse é o grande problema no momento, que a Unesco ainda não conseguiu observar nas propostas de legislação as condições adequadas para essa preservação. O papel da Unesco não é a cada ameaça ou a cada transformação dizer vai perder o título. O papel da Unesco é achar os caminhos, né? Tanto que vem sendo feito um monitoramento aqui desde 2001, para que eventualmente se haja um processo de perda de título, tem que haver um dano muito grave ao bem, a ponto de dizer que aquele bem perdeu as razões pelas quais ele foi inscrito na lista do Patrimônio Mundial. Respeitar a condição de patrimônio mundial não é facultado aos entes públicos, ela é uma obrigação que ela é concorrente do governo federal, do governo distrital, porque é uma lei federal. O governo do Distrito Federal tenta aprovar um plano de preservação do conjunto urbanístico de Brasília. O objetivo é colocar ordem no uso do solo da área tombada. Mas o projeto polêmico recebe críticas de especialistas, do Ministério Público e de senadores, além de ser desconhecido da população. O nome é estranho, PPCub. O que é BB Clube? Não sei. Ai, meu Deus, você me pegou. Tem mínima ideia, se come? Jamais ouvi falar sobre isso. A sigla significa Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. O projeto está na Câmara Legislativa do Distrito Federal desde 2012. Segundo a Secretaria de Habitação, o texto, com mais de 220 artigos, vai orientar a população e o governo sobre o uso e a ocupação do solo. O principal mérito do PPCub é colocar pela primeira vez no papel regras claras que todos vão entender, não apenas os arquitetos urbanistas ou os empresários ou os governos, mas qualquer cidadão vai poder entender o que pode e o que não pode no plano piloto e nas cidades que fazem parte da área tombada. Mas o projeto é alvo de críticas. Para Vera Ramos, do Instituto Histórico e Geográfico do DF, o PPCub altera o destino de 70% da área tombada e significa uma ameaça ao projeto original. Da forma como está, o PPCub não é um plano de preservação. Isso eu posso afirmar, eu fiz uma análise detalhada do projeto de lei, das planilhas. A urbanista elaborou um mapa com as principais mudanças previstas no PPCub. Segundo ela, o texto permite a criação de novos lotes, pela venda de áreas públicas e pelo desmembramento de terrenos. Autoriza a exploração particular de 300 locais destinados a equipamentos públicos comunitários, como escolas. O PPCub consolida os puxadinhos por meio da concessão de áreas públicas, aumenta o potencial construtivo em Brasília, inclusive na área central, e autoriza a construção de novos hotéis na orla do Lago Paranoá. Intensificaria os problemas de trânsito, os problemas de impermeabilização do solo, de engarrafamentos, de alagamentos, de falta de energia. Quando, na verdade, para preservar, você precisa descentralizar e você precisa também para dar qualidade de vida para os moradores daqui e para os moradores das demais cidades do DF. O secretário de Habitação rebate as críticas e afirma que parte das reclamações é motivada por interesses econômicos.
existem interesses daqueles que têm lotes no lago, por exemplo, para fazer hotéis e são contra outros lotes serem transformados em hotéis. Isso é uma disputa econômica. Nós sabemos que os donos dos grandes hotéis de Brasília são contra a elevação dos pequenos hotéis. Isso é uma briga econômica. Então nós temos que entender que no debate que nós fazemos hoje, tem um debate urbanístico, tem um debate preservacionista, que é correto, mas também tem questões econômicas em jogo. O projeto estava em regime de urgência na Câmara Legislativa. Com a polêmica, a votação foi adiada. E ele virou um emaranhado com 700 páginas, não sei quantos itens, entendeu? Que é o sonho de consumo de qualquer especulador, né? Porque toda pessoa com o mínimo de inteligência na cabeça sabe que nada é mais fácil de você burlar do que uma lei prolixa. Quanto mais blá, 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 mais fácil de você fazer errado. Isso é tranquilo, quer dizer, lei forte é lei enxuta. E virou um Frankenstein, né? E aí foram embutidos esses interesses camuflados, né, de muito boas intenções. Né? Os interesses do mercado imobiliário vestiram pele de cordeiro e se misturaram com o rebanho dos bem-intencionados, né? Das puras ovelhas da preservação. O Sindicato da Construção Civil contesta. O vice-presidente da entidade explica que nos últimos 50 anos, o Distrito Federal acumulou um emaranhado de leis para regular a ocupação do solo. Mais de 800 normas, decretos e resoluções que geram insegurança jurídica. Para João Gilberto Carvalho, o PPCub pode ajudar a resolver esse problema. Não era uma demanda nossa, é uma demanda que já é uma área de expansão urbana já prevista há muitos anos, já desde, eu acho que do plano diretor de 97, se eu não me engano, já está previsto uma expansão urbana para aquela área. O que precisa é regular ela, criar regras, normas, para que se possa ocupar com cuidado e atender as demandas que existem. O Ministério Público entrou com 2 ações contra o PPCub e a promotora avisa: se o texto virar lei, será questionado na Justiça. A proposta apresentada, ela altera a concepção urbanística de Brasília. Sendo aprovado nessas condições, tudo indica que será objeto de impugnação judicial. O problema é que essa impugnação ela demora. Aqueles que forem beneficiados, obviamente, eles vão fazer o máximo possível para consolidar uma realidade que depois dificilmente ela vai ser revertida. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado promoveu uma audiência pública para discutir o PPCub. Senadores são contrários à aprovação do texto da forma como foi apresentado pelo governo do Distrito Federal. A coisa que me assustou quando eu olhei no mapa foi a criação de uma cidade. Uma cidade exatamente contínua ao plano piloto, no setor complementar militar, no setor complementar ferroviário. Uma cidade com prédios de 27 metros de altura. Eu fiquei pensando, como é que o governo tem a coragem de propor algo assim sem ter uma discussão profunda? Eu creio que foi feito de maneira apressada e de uma maneira meio clandestina. Daí que a minha pergunta é: o que é que está por trás? O que é que levou o governo a, nessa pressa toda, querer liberar tantas áreas de uma atividade, conforme previsto no plano, para outras atividades? O GDF formou uma comissão de especialistas para sugerir alterações ao PPCub, mudanças que podem fazer a diferença entre a preservação ou a destruição da área tombada de Brasília. O que nós temos que fazer é trabalhar cotidianamente para que esse projeto e essa lei final sejam os melhores possíveis, ou seja, o melhor, o mais possível próximo daquilo que entendemos como sendo adequados para a cidade. A gente sabe que precisa crescer, que precisa se transformar, mas eu acho que tem que ser com consciência, com respeito. Eu acho que respeitar o sentido original da cidade não é só respeitar uma coisa formal, é respeitar cada um de nós. Não estou querendo dizer que não precisa um plano, agora precisa um plano diretor para a expansão urbana da área urbana da Grande Brasília, considerando como intocável o centro histórico. É só isso.
As regras obscuras e confusas só beneficiam o mau jogador. Então, quanto mais clara, mais abrangente e objetiva for a regra, melhor para todos, para nós e para os cidadãos. Eu espero que o PP Clube se transforme realmente num plano de preservação, em que a preservação esteja em primeiro lugar. O desenvolvimento urbano, ele seja um aliado, ele venha contribuir com a preservação. A gente não vai falar em cidades em termos de atingir uma perfeição, nós vamos falar em termos de resolver contradições e de realmente sempre ir no sentido de aumentar o padrão de deslocamento, a qualidade dos espaços públicos, melhorar o quadro de vida da população. O ideal seria que o grau de consciência da população, dos seus governantes, da sua inteligência, né, fosse suficiente para zelar, né, e produzir aquele desenvolvimento que a modernidade exige, naturalmente. A atualização sempre irá exigir mudanças, né? Então o ideal seria isso. O Repórter Senado termina aqui. Você pode conferir esta e outras edições do programa no portal do Senado na internet. O endereço é www.senado.leg.br/TV. Basta clicar em Repórter Senado e escolher. Até o nosso próximo encontro.